Olá meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Jesus não nos prometeu que falaríamos em novas línguas. Portanto, creio que devemos fazer essa distinção, né? Eles dão muita ênfase nas línguas, porque é muito fácil falar nessas línguas que eles falam. Qualquer maluco pode falar, basta perder a vergonha na cara. Chegamos ao fim da nossa exposição sobre o dom de línguas. Creio eu que o assunto seria muito mais extenso. Todavia penso que será melhor nós concluirmos a exposição por aqui. No último vídeo nós abordamos sobre o que significa ser um cristão sensacionista. Portanto, para este vídeo último, eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre quando o dom das línguas cessou. Obviamente eu poderia aqui discorrer sobre outros dons, porque cessaram no século I, ok? Mas como a nossa concentração é no dom das línguas, e portanto eu gostaria de explicar-lhes por que o dom das línguas cessou, ou melhor, quando é que ele cessou. Para respondermos essa questão, nós devemos nos remeter ao texto de 1 Coríntios capítulo 14, versos de números 21 e 22, quando Paulo diz assim: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Verso 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Eu gostaria de destacar mais dois pontos interessantes na questão do dom das línguas. Como nós vimos em vídeos anteriores, o dom das línguas tinha como propósito propagação do Evangelho. Mas creio eu que há um outro propósito muito mais importantíssimo. Por que o dom das línguas no século I foi outorgado àqueles primeiros cristãos? E esse propósito seria exatamente juízo, julgamento. O dom das línguas servia como propagação do Evangelho? É claro que sim. Mas o dom das línguas servia também como sinal de juízo e de julgamento de Deus para a nação de Israel. Paulo está dizendo aqui que estava escrito na lei, e Paulo está lembrando os judeus do texto do livro do profeta Isaías, capítulo 28, versos de números 11 e 12. Isaías profetiza dizendo que os assírios e os babilônicos invadiriam Jerusalém e as línguas faladas por eles seriam um sinal de juízo. Ou seja, as línguas faladas por povos estrangeiros, na época veterotestamentária, funcionavam em determinados contextos como sinal de juízo e de julgamento de Deus para Israel. Depois você pode conferir outros textos bíblicos, como o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos de números 49 e 50, bem como o livro do profeta Jeremias, capítulo 5, verso de número 15, onde diz que as línguas era um sinal de juízo para Israel, as línguas dos povos estrangeiros. Quando os judeus, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, os judeus existentes ali ouviram aquelas línguas, aqueles idiomas que os cristãos estavam falando naquele dia, eles entenderam, ou pelo menos era para entender, né, que era sinal de juízo de Deus chegando. Por quê? Porque se Deus não os poupou na época do Antigo Testamento, por causa do pecado da idolatria, não é? Por enveredarem-se a outros deuses, a postes ídolos, e não adorar o Deus único e verdadeiro, quanto mais agora pelo fato de cometerem o pecado da rejeição, isto é, pelo fato de rejeitarem o Cristo, o Filho de Deus. Deus não os pouparia. Deus não os deixaria impune. E, portanto, Paulo está dizendo exatamente isso, que as línguas serviriam como sinal de juízo para eles. Mas é interessante que alguém pode dizer, mas PH, Paulo está escrevendo a carta para os crentes de Corinto. E será que haviam judeus ali? É claro que sim. Por quê? Porque a igreja de Corinto, meus irmãos, ela nasceu ao lado de uma porta, de uma sinagoga judaica. Depois você pode conferir em Atos capítulo 18, versos de números 7 e número 8. Portanto, haviam judeus ali, e Paulo está dizendo que Deus traria juízo, Deus os puniria pelo pecado da rejeição. Paulo diz assim, que as línguas são um sinal, não é para os fiéis, isto é, não é para os crentes,
mas para os infiéis, isto é, para os descrentes, para os incrédulos. E quando isso aconteceu, Jesus, no sermão profético, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, que é o capítulo da espinha dorsal da escatologia bíblica, ele narra os acontecimentos que assolariam a nação judaica. Jesus, em seus vaticínios proféticos, ocorreu ali aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, e portanto toda a predição ali, ou pelo menos boa parte dela, não é, se cumpriria 40 anos após o vaticínio profético de Jesus, isto é, no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas, as legiões romanas invadiram Jerusalém e a destruíram. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos naqueles dias. Os que não foram mortos foram levados para serem escravos no Egito. Os que não foram levados para serem escravos no Egito foram levados para Roma para servirem como gladiadores nas arenas, enfim. A catástrofe foi tão grande que, segundo o mesmo Joséfo, o sangue das pessoas ali derramados apagou o fogo de muitas casas. Portanto, meus irmãos, as predições de Jesus ali, boa parte delas cumpriam-se no ano 70 depois de Cristo. É por isso que nós temos o texto, Jesus dizendo assim: então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Joséfo diz que quando os romanos fizeram um cerco para destruir Jerusalém, Cécio Galos, que os comandava, fez um cerco. Sem motivo nenhum, os romanos saíram de seu cerco. E o povo que estava na Judéia lembrou-se das palavras de Jesus e fugiram, portanto, para os montes de Pela, cumprindo-se: os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Joséfo diz que nenhum judeu cristão foi morto no cerco de Jerusalém, apenas judeu incrédulo, apenas judeu descrente. Portanto, cumprindo-se aqui as palavras do apóstolo Paulo, que as línguas serviriam como sinal de juízo, não para os fiéis, mas serviria para os infiéis, ou seja, para os judeus descrentes, para os judeus incrédulos, que rejeitaram, que crucificaram, que mataram o Filho de Deus. Portanto, o dom das línguas serviu também como um sinal de juízo para Israel e teve o seu cumprimento, cessou de fato ali no ano 70 depois de Cristo, pois teve um papel relevante na igreja em sua primeira era. Ok, meus irmãos, espero tê-los ajudado. Abraço.